Conforme eu havia prometido na semana passada, quando saiu o vídeo falando do filme de Bird Box, hoje eu quero falar a respeito do livro, fazendo uma comparação sobre as pequenas modificações que aconteceram na história e algumas explicações que eu acho que são um pouco mais aprofundadas no livro. Antes de mais nada, se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações quando sair vídeo por aqui. Quero começar falando que a comparação que eu vou fazer aqui, em momento algum, tem o intuito de dizer que o filme é melhor que o livro ou vice-versa. Primeiramente, porque eu não acredito nesse tipo de coisa. São duas formas de expressões artísticas completamente distintas e não são passíveis de comparação. Se você parar para pensar bem, a literatura vai trabalhar com a sua bagagem pessoal e a sua imaginação. Você lê uma história criada por um autor e é baseado naquilo que você conhece e já viveu, que você vai imaginar e criar as visualizações do que está escrito. Dificilmente essa visualização que você criou vai bater com aquilo que um diretor, a produção e toda a equipe imaginou e idealizou em um filme. Então são interpretações completamente diferentes. Geralmente só vão seguir o mesmo argumento central e provavelmente o mesmo final, mas de resto são necessárias inúmeras adaptações e é muito diferente de entender e receber a história de cada um. Dito isto, vamos começar com as diferenças do livro que foram adaptadas para o filme. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que, sinceramente, a Mallory do livro me deixa bastante a desejar. Ela vai crescendo, é uma personagem que vai evoluindo com o tempo, mas se você já assistiu ao filme e viu a Sandra Bullock naquela atuação, você vai perceber que a Sandra Bullock trouxe uma mulher muito mais forte e muito mais presente para o filme. Ela tem aquela perseverança e aquela força desde a primeira cena que você a conhece. E já no livro, ela é uma mulher um tanto comum. Ela não tem nada de especial, ela só vai sendo conduzida por todos os acontecimentos estranhos que estão ao redor dela e vai se transformando numa pessoa que luta para sobreviver, como todos os outros personagens. Já no começo a gente tem uma grande diferença. No filme as coisas acontecem muito rápido, provavelmente, como eu expliquei no vídeo anterior sobre Bird Box, pela necessidade de te envolver e te deixar tenso o suficiente para que você continue assistindo ao filme. No livro isso demora bem mais, não acontece do jeito que é mostrado no filme, ela não perde a irmã daquela forma, é completamente diferente, elas passam um tempo ainda em casa, trancadas, com as janelas tampadas, até que misteriosamente a irmã dela se mata e é quando ela sai em busca de ajuda, porque ela viu no jornal um anúncio de uma casa que recebe as pessoas e então que ela vai entrar naquela casa que a gente já viu no filme. Dentro da casa, as pessoas também são um pouco diferentes do que a gente viu. O Tom, por exemplo, no livro, ele tem uma participação muito mais forte. Ele é quase que o centro da história. Se a gente não tivesse inúmeros capítulos voltados para Mallory, especialmente nas cenas em que ela está no rio, você acharia que a história, na verdade, contada é do Tom. Porque ele conduz a casa, ele é o cara que cria as ideias e que pensa em coisas, em soluções para alertá-los do perigo, para que eles possam sobreviver por mais tempo ou para que eles possam conseguir suprimentos. Ele é um cara extremamente ativo, extremamente importante e presente no livro. Eu não posso dizer o mesmo do filme porque, sinceramente, eu não gostei do ator, eu não gostei da forma com que o personagem foi conduzido na obra da Netflix. Achei bastante fraca e um tanto adjacente demais. Ele não fez muito parte da história de forma ativa. Se você tirar o Tom dali por um tempo, eu acredito que ele nem faria muita falta. Falando do Dom, eu ouvi algumas pessoas dizendo que o Dom do filme não tem nada a ver com o do livro. Eu discordo, eu acho sim que John Malkovich trouxe uma pegada bastante sarcástica que o livro também tem. O Dom no livro, ele também é bastante desconfiado, ele também tem uns momentos de grosseria, ele tá pensando na sobrevivência deles, ele tá sempre preocupado em receber mais gente, ele tá sempre achando que tem muita coisa errada
E então ele tem uma pegada bastante semelhante. No livro, ele é um personagem, eu acho que com um pouco mais de destaque. Você vê mais presença dele. Naturalmente, porque a gente tem muito mais história dentro do livro do que a gente tem resumidamente no filme. Os outros personagens da casa, por exemplo, do filme, não existe aquela quase policial e aquele garoto todo tatuado que fogem logo no começo. A gente tem o Félix, o Jules e a Cheryl. Eles também são muito mais participativos e muito mais importantes no livro. Mas eu acho que isso é uma questão de adaptação para o cinema, por assim dizer, porque você precisa dar um foco central. Se você criar inúmeros personagens, você precisa de um filme de 2 horas e meia de duração, que eu não acho que era o que a Netflix queria fazer. Uma coisa que não foi citado no filme, mas os pássaros no livro, eles sinalizam a presença de pessoas. Eles ficam muito agitados e fazem muito barulho quando eles veem pessoas, sentem pessoas perto deles. Então eles são colocados, na verdade, do lado de fora da casa, dentro de uma caixa de madeira, para que eles sejam como um alarme de proteção. Uma coisa que eu acho que talvez o filme da Netflix pudesse ter aproveitado muito melhor é que nos momentos do rio a gente tem muito mais ação no livro. Ela é atacada por lobos, o cara que a ataca é completamente diferente do que a gente viu no filme, e as crianças são muito mais espertas. Elas foram criadas e treinadas pela Mallory durante seus 4 anos de vida a terem ouvidos muito afinados, a ponto de a Mallory sorrir e perguntar para eles: o que eu estou fazendo agora? E eles sabem: você está sorrindo, mamãe, porque a sua respiração muda. Então eles são como os ouvidos que ela precisa para seguir o seu caminho pelo rio. Ela pede para que eles estejam completamente atentos a todo momento e que eles não falem absolutamente nada que não seja estritamente necessário, para que eles percebam presença na floresta, presença no rio, para que eles ajudem nessa condução desse caminho. E isso no filme não é bem tratado. São crianças bastante passivas e até meio apáticas, eu diria. O garoto tem uma presença ainda menor e no livro eles estão meio que no mesmo nível. Os dois estão muito atentos, muito participativos e eles são muito fortes. São crianças muito bem treinadas e preparadas para sobreviver nessa circunstância. Uma outra questão que é muito diferente é o trajeto final. Não é pela corredeira, na verdade, que eles vão saber onde chegar na casa. Existe um alto-falante ligado com uma gravação e é assim que eles sabem que vão chegar perto do local onde é aquele abrigo. E outra coisa que já foi bastante comentada é que muitas pessoas deste abrigo foram cegadas pelas outras porque eles acreditavam que essa era a única forma de se proteger das criaturas, mas que depois de um tempo eles percebem que isso não era necessário e ninguém mais foi cegado à força ali. Mas existe um momento em que a Mallory chega e se depara com isso e é bastante assustador. Por último, falando das criaturas, o livro não explica o que são as criaturas, porque o autor, o Josh Malerman, teve exatamente essa intenção. Em entrevistas ele fala que a ideia surgiu de uma professora que falou sobre o momento que você enxergasse algo que seja incompreensível à mente humana, como se você visse o infinito, o seu cérebro ficaria em transe e você não seria mais responsável pelas próprias ações. Seria algo tão surreal e tão inimaginável que você não sabe o que poderia acontecer. E foi a partir disso que ele criou a ideia deste livro e ele criou essas tais criaturas. Então realmente o Josh imaginou como se fosse uma visão incompreensível, como você tentar visualizar o infinito, aquilo que a nossa mente não é capaz de compreender. E por isso causaria todo esse dano, todo esse bug no cérebro a ponto das pessoas se matarem. No livro também, as pessoas não somente se matam, como elas atacam outras pessoas. Elas têm um surto inicial de atacar e sair tentando matar as pessoas e agredir as pessoas. Tem um episódio em que as pessoas ficam numa escadaria esperando as pessoas passarem e as mordem e devoram antes de elas se matarem. E no filme a gente viu que as pessoas simplesmente se suicidam no momento em que elas se deparam com as criaturas.
Então, infelizmente, se você esperava uma resposta concreta sobre o que são as criaturas, não existe e não é a intenção do autor que seja algo compreensível, porque se nós não podemos imaginar algo infinito e visualizar isso, que dá essa loucura nas pessoas, não faria sentido que houvesse uma explicação ou uma imagem para essas criaturas. Por isso que eu fico muito feliz que a Netflix tenha cortado as cenas, que eles tinham criado um ser muito estranho e sombrio e foram gravadas várias cenas que ainda não foram divulgadas, mas nós já vimos fotos do efeitista que criou esse personagem. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre A Caixa de Pássaros. Eu recomendo o livro, é um livro bastante interessante, você consegue se prender na leitura e continuar ele seguindo até o fim. Mas se você tem uma bagagem literária muito grande, você leu grandes nomes da literatura, romancistas incríveis, talvez você sinta um pouco da falta dessa profundidade neste livro. Mas é um livro bom, é um livro fácil de ler, é bastante fluente a leitura e você vai se apegar a alguns personagens, você vai começar a viver a angústia deles e o interessante de você estar lendo algo baseado no relato de pessoas que não estão enxergando nada na sua frente, isso é incrível e é uma experiência única pelo livro, porque a sua imaginação está limitada ao que eles mesmos estão falando, então você não tem nada para ver e você imagina nas mesmas circunstâncias em que os personagens estão vivendo. Então, por isso, eu acho sim que o livro vale a pena. Se você ainda não leu, eu recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima.